falando, que aí é bom que fica também interativo, né? Se a gente conseguir, é legal. Então, vamos lá. Então, a Nath pediu para eu, né, falar um pouco sobre insuficiência renal, injúria renal aguda, né, principalmente no CTI, é mais sobre o manejo mesmo. Eu vou falar no inicinho só mais a parte, né, um pouquinho de uma parte mais breve, que é mais para a gente discutir o manejo, que como a gente está vivendo isso tudo, né, essa pandemia, e a gente vai ver que está tendo muito caso de IRA, né, relacionado ao Covid. Então, a gente está vivenciando isso todo dia e estava surgindo algumas dúvidas mesmo no manejo no CTI. Então, assim, só para, né, o conceito de injúria renal aguda é quando a gente tem uma redução abrupta da função renal, que vai resultar no acúmulo de escórias nitrogenadas, né, ureia, creatinina e outros produtos que a gente não mede, né, mas que também tem impacto para o paciente e na desregulação do equilíbrio dele, do equilíbrio todo, né, hidroeletrolítico. E também ácido básico, que é uma coisa sempre frequente que a gente vê nos nossos pacientes, né? Então, esse que é o conceito mesmo. Hoje em dia, a gente fala mais, o termo insuficiência renal aguda, ele ficou mais em desuso, a gente usa mais o termo injúria renal aguda, mas não tem tanto problema, é lógico, a gente pode falar insuficiência renal aguda, IRA, né? Mas é mais pelo conceito mesmo, que a injúria, ela nos dá a sensação de que, assim, ela é mais, como se fosse mais precoce, e qualquer decréscimo na função renal, ele pode ter um impacto em mortalidade do paciente. Então, a palavra injúria renal aguda, ela dá essa sensação de que uma pequenas alterações da creatinina, né, 0,3 de alteração da creatinina, ela já nos leva a um risco maior de evoluir com uma IRA, né, grave, tardia, que precisa de diálise, e com isso ela é um conceito para a gente tentar intervir mais precocemente. A epidemiologia, então, né, a IRA é uma condição comum, muito comum, né, em várias situações clínicas, nas internações hospitalares é em torno de 5 a 10%, e internado em CTI, mais ou menos 50% dos pacientes evoluem com IRA, não diálise, né, IRA, tá? Nos diferentes estágios. Essa alta, né, incidência, ela acontece, também está relacionada mesmo com vários fatores, dentre eles o envelhecimento da população, aumento de comorbidade na população geral, o uso de vários medicamentos, além de uso de antibióticos nefrotóxicos, né, que cada vez mais frequente a gente usa vários esquemas de droga e drogas associadas por causa de resistência bacteriana, e além da gama enorme de cirurgias e procedimentos, que tem alguns que são mais relacionados com a IRA, né, por exemplo, a cirurgia cardiovascular, né, com a circulação extracorpórea. Então, tem alguns procedimentos e cirurgias que a gente vê no DILOM, por exemplo, né? Tem a vascular, então a gente tem pacientes que já são, né? Os pacientes vasculares são os da nefro, né? Que é aqueles pacientes hipertensos, diabético, né? Tem doença arterial periférica, doença coronariana, e aí vai fazer um bypass, angiografia e pronto. Aí faz uma IRA, ou uma DRC agudizada, né? Então, são aqueles que têm procedimentos e cirurgias que têm mais risco mesmo e que são mais comuns, né, hoje. As consequências da IRA são que a IRA está relacionada com um tempo maior de hospitalização, com um risco maior de complicações, tanto infecciosas, trombóticas, seja isso relacionado, por exemplo, a um CDL, ou não, na IRA mesmo, né? O paciente fica mais inflamado, né? Você pode ter um maior tempo para recuperação do motivo mesmo da admissão, maior mortalidade tanto no curto e longo prazo, e o risco de progressão para DRC, né? Então, toda vez que você tem uma IRA, o risco de você ter uma doença renal crônica e depois progredir para rim em estágio final, ele é muito grande, né?
Então, isso é um risco importante que a gente sempre tem que lembrar. Só passando um pouquinho, né? Não vou, porque senão a gente não vai chegar lá no manejo. Então, na classificação, só para que os residentes têm que saber, né? Existia o primeiro critério que tentou classificar. Essas classificações elas surgiram mais no contexto assim, de você poder comparar em estudo clínico, epidemiológico, para a gente poder, né, que a gente pudesse falar a mesma língua e que isso pudesse ser usado, né, ensaio clínico e epidemiológico. Então, teve o RIFLE em 2014, o AQI em 2007 e depois o CADIGO, que... Peraí, deixa eu só... O CADIGO em 2012, que, na verdade, ele unificou as antigas classificações e é o que a gente usa hoje, né? Então, eu coloquei ele aqui só para todo mundo lembrar ou ter uma fotinha no celular, né? Para a gente tentar usar isso com mais frequência. Então, o CADIGO... Pô, só tinha aqui. Então, o estágio 1 é o que a gente tenha um aumento da creatinina maior que 0,3 dentro de 48 horas, ou 1,5 a 1,9 vezes a creatinina basal do paciente, tá? O período pode ser 7 dias. Gente. Ou o débito urinário, quando ele reduz menor que 0,5 ml/quilo-hora por 6 a 12 horas. O estágio 2 já é 2 a 2,9 vezes o valor de referência, e o débito urinário menor que meio ml/quilo-hora por mais de 12 horas. E o estágio 3, é o CADIGO 3, né? Mais de 3 vezes a creatinina basal do paciente, ou um número absoluto, quando a creatinina está maior que 4, eu considero CADIGO 3. Isso daqui, o CADIGO, ele sempre usa, você atinge o CADIGO com um critério ou outro. Então, se o paciente tem lá uma creatinina basal de 1, e aí a creatinina dele tá, vamos supor, a creatinina dele tá 1 ponto, deixa eu falar 2 aqui, não, 1,7, mas ele urinou lá menos de meio ml/quilo-hora nas últimas 12 horas. Não, desculpa, falei errado. Tá 1,7, mas ele urinou menos de meio ml/quilo-hora por mais de 12 horas, ou seja, ele está oligúrico há mais de 12 horas, só que a creatinina não está tão alterada. Então, eu considero maior, eu considero CADIGO 2, entendeu? Então, ele sempre vai considerar o pior aqui. É um ou outro, né? Mas muitas vezes a gente pode atingir os dois. E os dois está até relacionado com o pior prognóstico, tá? Isso que eu coloquei aqui, não combina débito urinário. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para a pessoa que está me ligando. Desculpa, gente, só um minutinho, que é do hospital aqui. Vou pedir para ligar para... Pronto. Então, isso que eu falei aqui, que ele não combina... Então, ele não combina os dois, e aí os dois têm o pior prognóstico, tá? Sempre a gente tem o CADIGO, ele não é, né, aquilo lá é CADIGO 3, então vou dializar, não é uma verdade absoluta, a gente tem que sempre correlacionar isso, correlacionar essa classificação, é uma classificação, né? Tem que correlacionar ela com o contexto do paciente clínico, a causa da admissão, né, o motivo da admissão, a situação atual dele, para a gente poder avaliar ele de uma forma global, né? Isso aqui eu só pus para a gente... Então, assim, a utilidade é para falar isso, que a gente precisa do contexto clínico para a gente avaliar o paciente, né? A gente sabe que o CADIGO ele é muito utilizado, né, em estudos epidemiológicos, então é mais para a gente ver essa diferença da importância dele epidemiológica e clínica, né?
no geral, tá? E assim, parece, hoje a gente vê, ele usa creatinina e débito urinário, né? Tá cada vez mais se estudando outros marcadores, que são biomarcadores de injúria renal tubular, principalmente. E assim, eu acho que a tendência, né, o que eles falam que a tendência é que, né, essas classificações vão acabar usando esses biomarcadores futuramente, né? Mas não é agora a nossa realidade. Por que isso? Porque a creatinina, a creatinina ela já é um marcador tardio, né? Então você tem primeiro o aumento do risco, começa o dano tubular, e então antes disso tem vários biomarcadores que podem aumentar, né? E que eles já comunicariam para a gente uma disfunção renal, né? E tubular, principalmente. Depois que você tem um aumento, a queda do clearance, e aí sim o aumento da creatinina. Então, ele já é um marcador tardio quando a creatinina sobe. Então, quem sabe, se a gente tivesse biomarcadores, será que a gente não poderia atuar, né? Tudo, os estudos são nesse sentido, se a gente não poderia atuar antes para prevenir uma ira mais grave, né? Esse gráfico fala isso daqui também, que aqui você tem o início da injúria renal aguda, a creatinina está normal, ritmo de filtração glomerular normal. Aí o ritmo de filtração glomerular começa a cair, e aí só depois que a creatinina começa a subir, tá vendo? Então, assim, ela realmente é um marcador tardio, e a classificação que a gente usa é baseada nela, né? Talvez por isso o débito urinário ele sempre preceda um pouco, porque o débito urinário fala para a gente sobre função tubular, né? Quando a gente tem a diurese, a gente tem ainda uma função tubular, né, teoricamente, mais preservada. Aí que eu só pus para vocês saberem mesmo, então, que existem esses biomarcadores, NGAL, KIN1, esses últimos dois aqui que estão sendo mais recentemente utilizados juntos, que é o nefrocheck, que eles fazem à beira do leito, ele prediz para a gente o risco de desenvolver ira cardíaco 2 e 3. Mas ainda não tem, é muito usado mais em estudos mesmo, né? O ideal seria um marcador de lesão mesmo, e um marcador de prognóstico, e até depois um acompanhamento de resposta ao tratamento. Os fatores de risco clássicos, né, que vocês já sabem, então DRC prévia, idade avançada, hipertensão, diabetes, que são as maiores causas de DRC hoje, né? Insuficiência cardíaca, hepática, doença arterial periférica, desnutrição. Fatores de risco para a ira, né? Aqui eu coloquei porque as causas mesmo da ira, só mando medir mais ou menos meu tempo aqui. As causas da ira, então, porque o que a gente vê mais lá, né, no CTI, eu tô pensando mais no CTI, né, no CTI 5, né, Nath, por causa do sexto, mas, então, o que a gente vê muito lá é sepse, né, é o mais frequente mesmo, no Odilon, no geral, né, não é um hospital tão voltado para o trauma, igual outros, o Risoleta e o João, né, então a principal lá, a minha causa de ira mesmo é sepse, né, é claro que tem drogas nefrotóxicas também demais, mas geralmente são vários fatores associados, né? Na sepse aí usa vários esquema tríplice antibacteriano com vanco poliamica, né? É o kit. Uso de contraste, que hoje é mais questionável, assim, a ira causada pelo contraste, mas em vigência de quando você tem vários fatores associados, o contraste é muito importante. E o que deixa o paciente mais susceptível, né? Então, depressão de volume, idade avançada, mulher, raça negra, DRC e doenças crônicas mesmo, no geral. Esse aqui, eu vou falar rapidinho o que é isso aqui, senão... Deixa eu só ver isso. Então,
mais para clarear, e se alguém tiver alguma dúvida, né? Então, os mecanismos de ira clássicos, né? Pré-renal, intra-renal, pós-renal. Pós-renal é o fácil, né? Todo mundo sabe. O pré-renal é aquele que a gente tem uma estádio de hipoperfusão sistêmica, então a gente tem uma hipoperfusão renal mesmo, com isquemia, mas ele pode ser reversível. E o intrarrenal, você já tem a lesão renal direta, né? Já está estabelecida, que vai ser a necrose tubular aguda ou as patologias intrarrenais mesmo, inflamatórias, né? Glomerulonefrites, NIA, ou vasculite, ou embolia, né? Embolia renal, por aí vai. Aí eu pus aqui esse gráficozinho para a gente lembrar das divisões, tá? Então, aqui o renal é o inflamatório, aí pode ser as doenças glomerulares, e aí entra tudo, né? Doenças reumatológicas, né? Lúpus, vasculite, que esse a gente também pega lá no Dilon. O túbulo interstício, que também é muito frequente, né? A gente vê, principalmente por nefrotoxicidade à droga, chama atenção aqui antibiótico e omeprazol, né? Inibidor de bomba de próton, que é muito frequente. Vou só chamar a atenção para os mais importantes, tá, gente? E o pré-renal, uma IC, né, de baixo débito, né, insuficiência cardíaca, hipovolemia, a cirrose também. Isso aqui tá voltando. E aqui ele põe aqui o uso de AINE aqui, do mesmo jeito que lá, mas o uso de AINE aqui, ele está mais, no pré-renal, é mais pela questão da mudança da autorregulação, né, da arteríola aferente, eferente, então isso daí pode gerar uma hipoperfusão e uma piora da função renal também. E o pós-renal, obstrução ureteral, seja por cálculo, né, com hidronefrose, mas geralmente tem que ser bilateral, né, para você causar uma injúria renal aguda mesmo. A gente vê lá câncer de próstata com invasão de bexiga e pegando o trígono vesical, os dois ureteres, né, com hidronefrose bilateral, né, ou câncer de colo de útero, né, também, que não é uma coisa infrequente, causando ira já dialítica. Bom, então vamos falar aqui do tratamento e manejo, aí eu vou começar a falar mais do tratamento, né, o manejo mesmo conservador antes de chegar na diálise, para a gente discutir algumas questões e uns estudos que às vezes traz dúvida. Então, o manejo, a principal coisa, primeiro, é a gente achar a causa de base, né? Então, isso é história clínica, ver que dia que começou a piorar a creatinina, o que teve ali de fator mesmo que levou àquela piora, né? Se estava com antibiótico, desde que dia, será que foi o antibiótico ou foi o choque do paciente, piorou o critério infeccioso, para a gente tratar a causa de base e tentar prevenir que essa função renal se deteriore futuramente. Então, tentar limitar dano mesmo. E aí, aqui é o clássico, né, que a gente sempre tem que estar na cabeça, que é sempre correção de hipovolemia, né, evitar hipotensão e hipovolemia. Então, correção é sempre prioridade. Eu pus aqui lembrar de hipotensão postural, no CTI isso é mais difícil, mas na enfermaria eu sempre peço o pessoal para tentar ver, que às vezes está paciente hipervolêmico, ajuste de dose de diurético, né, pesando todo dia. A hipotensão postural é uma alteração precoce, né, de hipovolemia. Então, é importante a gente fazer essa medida, porque nos ajuda mesmo na conduta, né? Às vezes reduzir dose de diurético ou hidratar mais um pouco. Tratar distúrbio eletrolítico, evitar drogas nefrotóxicas, corrigir, né? Sempre lembrar de corrigir a dose das medicações. Piorou a função renal, o paciente já usava e ia quebrar em casa, ia cobrar, né? Em casa, mas então assim, ele já tinha, mesmo se era um paciente renal crônico, mas piorou a função renal, né? Ele tá evoluindo com uma sepse,
tá, né, com uma situação aguda mesmo, nós vamos suspender, tá? E o diurético poupador de potássio também para evitar que ele evolua, né, com uma hipercalemia, já que ele está com piora da função renal, evolua com uma hipercalemia e às vezes até refratário, com indicação de diálise. Sempre na infecção, tratar prontamente, que ele pode ser a causa de base, e monitorar o débito urinário. Aqui, otimização hemodinâmica, então, é o básico, né? Reposição volêmica e droga vasoativa, mas a gente sempre lembrar, né, fazer os testes todos de resposta à reposição volêmica, né? E hoje a gente usa muito ultrassom à beira do leito, para a gente tentar também não evitar o overload, né? Evitar a restituição volêmica exagerada mesmo, né? Hipervolemia mesmo, que isso também está relacionado com o risco maior de injúria renal, né? Que você tem um aumento tem um edema mesmo então você aumenta a pressão intraglomerular e a cápsula renal ela não é expansiva, né? Então você tem ali um aumento da pressão, e fora que você tem um aumento da pressão intraabdominal, quando você tem um balanço hídrico acumulado muito positivo, isso tudo leva à injúria renal aguda, né? Então, tem que ter ali, tem que ser uma ressuscitação com parcimônia, né, depois daquela fase mais aguda mesmo. E aí, se necessário, a droga vasoativa para tentar deixar a pressão média mais alta. Aí aqui eu pus o quadrinho da hipercalemia, que é mais para a gente lembrar, que aí vai entrar aqui na questão de tratar distúrbio eletrolítico, isso já é vigência da IRA, tá, gente? Então, que são as medidas clínicas, né, para hipercalemia. Aí eu achei esse quadrinho interessante só porque ele coloca, assim, o que você está fazendo, né? Por exemplo, aqui eu estou tirando do corpo, que é o melhor, né? Então, que é diurético de alça, para você tirar, fazer uma espoliação de potássio mesmo, né? E a resina de troca mesmo, que é o Sorcal, né? Quando eu vou colocar o potássio para dentro da célula, né? Aí, através da glicoinsulina ou solução polarizante, né? Que vocês chamam, o beta-2 agonista ou o próprio a reposição de bicarbonato de sódio. Vai fazer com que você controle a hipercalemia, mas por entrada do potássio na célula. E o gluconato de cálcio ou cloreto de cálcio é mais só para estabilização da membrana cardíaca quando a gente tem alteração eletrocardiográfica, né? A acidose metabólica, que a Natália sempre me pergunta, né, assim, que sempre dá dúvida, né, de quando repor o bicarbonato antes do paciente ter indicação de diálise. Então, a acidose ela é frequentemente observada, né, nos pacientes em estado crítico e está relacionada com pior prognóstico. E é uma das manifestações da IRA grave, né? A infusão de bicarbonato, aí a gente fala, a diálise ela vai dar um caminhão de bicarbonato, né, para o paciente. E aí, por que eu não poderia, então, infundir, fazer um bicarbonato EV? Em qual situação que a gente faria isso? Aí o estudo mais famoso, né, mesmo é o BICARI-CU, que ele fez a seguinte pergunta, né? Em pacientes críticos, eu não sei se vocês já devem ter discutido, bem que agora a residência está começando, né? Para os R1s. Em pacientes críticos com acidose metabólica severa, ele avaliou pacientes com pH menor que 7,20. A infusão de bicarbonato de sódio, comparada com a não infusão, ela reduz mortalidade em 28 dias ou na presença de pelo menos uma falência de órgão em 7 dias. Então, isso foi a ideia do estudo, tá? Eu fiz mais resumido, né, gente, porque não tem como eu falar de cada estudo, né, ficar mostrando todas as tabelas e tudo. Mas, assim, deixa eu só ver o que eu pus aqui. Para o desfecho primário, que foi tentado estudar, né, que era a redução de mortalidade, redução da mortalidade. Não houve diferença.
tá? Mas teve isso que é importante, que era o que eu queria frisar aqui, que no subgrupo de pacientes com IRA, IRA era CADIGO 2 e 3, você teve uma redução de mortalidade em 28 dias. E também ele atrasou um pouco o início da diálise, ou reduziu, inclusive, a necessidade de início de diálise, que às vezes tinham pacientes que evoluíram depois com recuperação da função renal e nem precisaram de diálise, tá? Então, aí eu fiz um resuminho assim para ficar uma questão mais prática. Então, quando que seria indicado? Qual que seria, quando que seria indicada essa reposição de bicarbonato? Então, um paciente com pH menor que 7,20, é claro que ele não pode ter acidose respiratória, viu, gente? Já tem que ter corrigido a acidose respiratória, até pus aqui. E especialmente droga vasoativa ou IRA maior ou igual a CADIGO 2. Então, CADIGO 2 ou 3 só, tá? Como no estudo eles não fizeram um cálculo por quilo, mas que dá mais ou menos em torno de 1 a 2 mEq por quilo na prática, em 30 a 60 minutos. Lá eles repõem 125 a 250, se não me engano, ml no estudo, tá? E aí eu vou checar a gasometria sempre 1 a 4 horas após para decidir sobre novas infusões ou se o paciente, por exemplo, persistir com acidose refratária e tiver evoluindo com outros critérios de indicação de diálise, aí eu vou progredir aí já para a indicação da diálise, tá? Aí depois a gente vê o que vocês querem discutir mais sobre isso. Aí eu pus um caso clínico aqui para a gente falar de... Não. Então, pus um caso clínico aqui para a gente ver se fica um pouquinho mais interativo. E para abordar o próximo ponto. Então, ó, uma mulher de 50 anos com diabetes e DRC, creatina basal de 2, foi admitida com uma sepse urinária. Já na admissão, a creatina estava 2,3, depois aumentou para 2,6, tá? Então, uma IRA aqui, né? Depois eles vão classificar aí qual CADIGO que é. Quer falar? Alguém? Não. A revisão laboratorial da paciente, do paciente, né? Do paciente, ele recebeu 4 litros de soro fisiológico nas últimas 24 horas e a diurese aumentou de 10 para 20 ml hora, tá? No exame físico, sinais vitais deles estavam com pressão de 95/65, frequência cardíaca de 72 e saturação de 96%. No cateter nasal. Tá? E pulmão estava tranquilo, sem sinais de congestão, mas já tinha edema periférico. Então, o que a gente aqui ia recomendar? Continuar com expansão volêmica, porque a diurese ainda... ele teve uma resposta, né, de diurese, aumentou. Colocar aqui, iniciar uma nora, parar de fazer reposição volêmica, achou que ele está hipotenso ainda, começar uma nora. Fazer os dois, expansão de volume ou nora, ou começar... ou fazer um teste, um stress teste de furosemida. A gente ver. Alguém quer falar? Alguém podia chutar alguma, né? Escreve aí no chat, gente, vocês que não gostam de falar. Não, né? Então, ó, nesse caso aqui, o que acontece?
Nesse caso, então, assim, o paciente ele recebeu 4 litros, né, nas últimas 24 horas, então ele tinha urinado 10 ml hora, passou para 20 ml hora, mas também, ou seja, 480 ml em 24 horas, né? Então ele está oligúrico. Então ele já recebeu um volume bom, o balanço acumulado dele já está positivo. A pressão média tá ok, vai dar uns 70, 75, então tá dentro do meu alvo, então não precisaria aqui ligar a nora, né? Que a PA média e a perfusão renal que eu quero manter tá ok. E ele já começa a ter sinal, ele tá no cateter nasal, saturando bem, mas ele já começa a ter edema periférico e oligúrico, e a creatina dele já piorou, né? Tá 2,6, vocês lembram? Então, nesse caso aqui, ele se beneficiaria da gente tentar apesar disso, provavelmente não vai mudar o prognóstico dele, mas ele poderia se beneficiar de tentar um teste, o estresse teste com furosemida, porque ele já está começando a ter um estado hipervolêmico, entendeu? Então, e aí como que é feito esse teste de estresse furosemida e qual que é o racional e qual seria a indicação e o contexto que a gente realizaria isso? Ele veio, né, o teste de estresse veio desse estudo de 2015, do American Journal of Nephrology, e, bom, então ele foi um estudo conduzido nos Estados Unidos, em 2 centros, tá? Com pacientes com IRA já estabelecida. Lá nesse estudo ele usou o AQIM para classificar a IRA, e era AQIM 1 e 2, mas a maioria dos pacientes era 2. Que já estavam adequadamente ressuscitados, então eles já estavam considerados normovolêmicos, tá? Não tinha, você não poderia, eles eram excluídos os pacientes que ainda estivessem hipovolêmicos. Foi usado a dose de furo da seguinte forma: a dose era 1 miligrama por quilo, quando o paciente não estava usando furosemida nos dias anteriores, ou 1,5 miligrama quilo, para aqueles que já tinham recebido nos últimos dias, tá? Isso era feito uma dose, então, em bolos, e a ideia era medir a diurese nas primeiras 2 horas. E eles, além de medir a diurese nas 2 horas, eles repunham as perdas. Então, se ele urinou 500 ml, era reposto com cristalóide, tá? Essa perda, exatamente para não levar à hipovolemia. Mas por que isso? A ideia era ver se aquele débito urinário ia predizer alguma coisa para a gente, tá? Então, o ponto de corte era 200 ml de diurese em 2 horas. Por que esse ponto de corte? Então, o paciente que apresentou mais de 200 ml nas primeiras 2 horas depois do bolos, isso significava para a gente que ele ainda tem função tubular renal, e os gráficos que eles fizeram sobre a curva, dava para a gente ver que os pacientes que não atingiam esse débito urinário, eles iriam evoluir para uma IRA AQIM, né, que ele usou, AQIM 3, tá? Então, ele tem uma capacidade de predizer necessidade de diálise. E por que isso é importante, então? É por isso que a gente extrapola um pouquinho, porque muitas vezes na prática a gente acaba usando, né? Nessa paciente do caso clínico, ela realmente era um Cadigo 2, né? Mas a gente usa muito na prática, num paciente Cadigo 2 ou Cadigo 3, até para nos ajudar quando o paciente não tem um critério, os critérios clássicos mesmo de urgência dialítica, né? Ele pode nos ajudar a definir se ele vai, a indicação mesmo de diálise. Que aí a gente faz o teste, ele não urina, né? Significa então que ele já não tem mais uma função tubular,
e com isso a chance dele evoluir para uma IRA cádmico 3, AKIN 3, é muito grande e precisar de diálise, entendeu? Só que a gente vai usar isso também para o manejo nos pacientes com IRA, para o manejo de volemia, né? No caso de vocês, né? Do intensivista mesmo, né? E é mais no intensivista, né? No paciente crítico, tá? Então, assim, ela é uma avaliação funcional dinâmica, que ela vai ter boa capacidade preditiva para identificar esses pacientes, que vão evoluir mesmo para estágio 3. E aí, então, ele vai nos ajudar a definir a questão da indicação da diálise, tá? Acho que do teste de estresse é isso, tá? E aí, muitas vezes a gente tem, que eu vejo muito, vocês me perguntarem, às vezes faz lá uma dose em bolos, né? Faz o teste de estresse, aí tem uma boa resposta, aí a gente e o paciente já está, ele não está normovolêmico, está mais para hipervolêmico, com alteração, né, pulmonar mesmo, congestão, dificuldade ventilatória, né, parâmetros altos na VM, aí a gente pode manter uma furosemida fixa para manter esse débito urinário e tentar adiar um pouco a diálise, que a gente vai falar mais para frente aqui do tempo de início da diálise. Aí eu coloquei o restinho aqui, isso aqui não é tão, é mais específico para nefro mesmo, mas é só para eu abrir o próximo tópico aqui. 2 dias depois, esse paciente ele continuou ligúrico, apesar do traio de furosemida, tá? E a creatinina, que estava 2,6, foi para 5,5. A PA estava mantendo 105,75, ele mantinha o edema periférico, agora 3 cruzes, e a saturação de oxigênio caindo, então ele já estava mais hipoxêmico, né? E aí você já está querendo, então ele não respondeu ao teste com furo, e aí eu já estou querendo começar diálise para ele. E aí, então, aí aqui ele está falando, esse CRRT, vocês não tem que é diálise contínua, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui mais é que eu já estou planejando começar a diálise. Eu posso adiar essa diálise até o paciente fazer sinal claro de uremia, ou uma hipercalemia refratária, ou uma acidose, ou eu já começo a diálise. Nesse caso aqui, a indicação é por hipervolemia, né? O paciente já está ficando hipoxêmico, tem edema periférico importante, está ligúrico, então não tem mais o que eu fazer, né, medicamentoso, de tratamento conservador, tá? E aqui eu não vou entrar em questão de HD intermitente ou HD contínuo, não, porque eu acho que é muito específico. Então, assim, principalmente aí para os R1 que estão, indicação clássica de diálise, né? Hipercalemia grave, acidose metabólica grave, uremia, principalmente quando você já tem alteração de encefalopatia urêmica, né? E hipervolemia refratária, que seria o caso do paciente, tá? Com edema agudo de pulmão, ou um paciente já entubado mesmo, com piora ventilatória. E aí, então, eu vou falar agora da questão da hemodiálise precoce e tardia, que até foi uma demanda também que a gente discutiu, eu já discuti isso com a Lineu algumas vezes, e ele falou que é uma questão recorrente, né, no CTI, porque também ano passado saiu um estudo maior, de maior impacto, com um N grande, que ajudou a definir aí essa controvérsia que existiu aí nos últimos anos, tá? Bom, então, por isso que eu falei até desse caso clínico, para ver por quê? Hemodiálise precoce, a gente considera aquela que você vai é o paciente CADIGO 2 ou 3, vou mostrar para vocês alguns aqui usaram o CADIGO 2, o ELAIN aqui, esse trial. E a tardia seria quando o paciente atinge o critério de urgência, vamos falar, que é esses aqui que eu falei, né?
Então, tardia eu só indico diálise quando o paciente realmente faz um critério de urgência e é refratário às medidas clínicas conservadoras, tá? Então, nesses últimos anos, teve esses 3 trials aqui, o Akiki, Ideal ICU e o Elaine. Eu pus uma tabelinha, mas aqui vou só falar só brevemente. Tanto esses dois, o Akiki e o Ideal ICU, ele usou o paciente de ACADIGO 3, comparou hemodiálise precoce tarde e não viu diferença de mortalidade. Então, o paciente que começava diálise mais tardiamente, quando ele atingia aqueles critérios clássicos, ele não morreu mais daquele do que começou precocemente, tá? O Elaine, ele fugiu da curva, porque ele viu diferente de mortalidade, só que ele tem algumas particularidades, aí eu vou mostrar a tabelinha lá na frente para vocês, que ele incluiu pacientes mais precoces, com CADIGO 2, então, praticamente, o que ele considerava tardio era o precoce dos outros estudos, sabe? Então, ele tem várias críticas a ele, porque ele viu redução de mortalidade para hemodiálise precoce, mas tem várias críticas, ele foi feito em 2 centros só também, os outros têm um N maior e foi mais diversificado, ele foi mais pós-operatório cardíaco, então, por isso que ele não, né, tinha essa controvérsia por causa dessa diferença dos estudos, mas ele tem essas questões que enfraquecem o estudo, tá? E aí, ano passado, tiveram 2, então, em maio, acho, foi, na verdade, esse daqui é uma revisão sistemática do Lancet, que comparou também, então, o início tardio vezes o precoce da diálise, tá? E aí, ele incluiu 9 estudos, 1.879 pacientes, comparou comparou, né, tardio e precoce, da mesma forma, o tardio era quando atingia qualquer critério de urgência, tá? E viu que em 28 dias o início precoce de TRS não reduziu mortalidade, em 60 dias também foi bem semelhante, e 90 dias também. Então, não teve diferença de mortalidade. Tá? E, além disso, teve até uma redução no grupo tardio, foram menos pacientes que realizaram diálise, que isso é interessante, porque aqueles pacientes que você indicaria diálise precoce, eles recuperaram função renal e não precisaram de diálise, entendeu? Então, você teve uma incidência menor de paciente em diálise, e também menos, que foi visto no próximo estudo, que eu vou detalhar melhor, que é o mais recente, menos também evento adverso relacionado à diálise, né? Risco de complicação de punção de catéter, né? Risco de infecção de catéter, hipotensão na diálise que o paciente faz, pode ter isquemia. Então, esses eventos adversos da diálise também foram menores no grupo tardio, tá? E esse que é o mais recente, que é esse START aqui Trial, que foi do New England do ano passado, 2020, em julho. Que foi o estudo maior, que pegou 3.019 pacientes críticos, com IRA-CADIGO 3. A estratégia precoce, você fazia HD, você diagnosticava a IRA-CADIGO 3 e fazia HD dentro de 12 horas, e a tardia era a indicação clássica de urgência, quando ele atingia algum critério de urgência dialítica mesmo. Tá? Aqui eu pus a tabela só para vocês verem que não teve muita diferença no grupo, nos pacientes de ambos os grupos. A idade mais ou menos 64 anos. Aqui também de mulher 30%, 32%, mas nem era isso que eu queria mostrar mais aqui, ó, que é a parte de baixo da tabela. Que as condições clínicas, porque isso é importante para a gente ver qual paciente que eles pegaram, né? Então, por exemplo, na creatinina,
a creatinina média foi 3,6, 3,5 mais ou menos, a creatinina no início do estudo. Ai. Aqui, ó. Então, foi mais ou menos 3,5. O potássio, 4,5, isso na randomização. O potássio, 4,5. Então, não era, né? Era um potássio bom, né? Potássio normal. Não tinha uma acidose grave, 19,7. Então, realmente, esse grupo foi dialisado numa fase, né? Na fase, para vocês entenderem o que era uma diálise precoce, tá? O débito urinário, em torno de 450 a 500, mas eram bem, né? E aqui, aqui é o débito urinário médio, e oligúria e anúria, o número total, tá? De pacientes. Então, era um grupo bem semelhante. E esse aqui, por quê? A sepse. Então, mais ou menos 55, 57, 58% dos pacientes tinham sepse, tá? E aí, então, nesse estudo também não teve diferença em relação à mortalidade nos 90 dias que se seguiam, tá? Aí, eu pus a conclusão aqui, que fica mais fácil da gente ver. Então, a conclusão dele foi que em pacientes críticos com injúria renal aguda grave, uma estratégia de início precoce de diálise não resultou na redução de mortalidade em 90 dias, que era o desfecho primário, tá? Quando comparada à estratégia tardia. Então, esse estudo acabou que, e aí, como ele era muito maior, eu pus a tabelinha aqui só para a gente comparar todos, né, os 4. Ele é um estudo muito maior, né? Pegou vários centros. O perfil aqui, ó, o único que tinha mostrado melhor é 95 pacientes cirúrgicos, um centro só. Então, esse envolveu 67% dos pacientes clínicos, igual quase metade lá era sepse, né? E aí, então, a diferença aqui da mortalidade precoce não teve, que foi 43, não pus o P, não, 43,9% e 43,7%, tá? Então, foi todos esses aqui, esses 3 estudos, mas esse que é o que de maior peso, mais recente, que mostrou não ter diferença na indicação de diálise precoce e tardia em 90 dias, tá? Todos mediram mortalidade, só o Akiki, que foi 60 dias. Os outros foi mortalidade em 90 dias. E aí, só para fechar aqui, eu falei, não, tem que falar alguma coisa de Covid, né? E a questão da diálise, era mais para eu falar sobre a questão da diálise mesmo, precoce ou tardia no Covid, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Então, só para falar 2 slides só de IRA no Covid, porque não tinha como eu falar, né, sobre IRA no Covid, é uma aula inteira. Então, assim, vocês estão vendo na prática lá o tanto que é frequente, né, IRA em paciente crítico com síndrome respiratória aguda grave por Covid. Pode chegar a até 40% dos pacientes, sendo que mais ou menos 20% vão para diálise, tá? Então, é uma incidência muito alta, né? Tá tudo, é claro que assim, claro, né? Estamos uma pandemia, aumento de número de casos, aumento demais de diálise, e a diálise também colapsou nesse último mês aí. Não estava conseguindo atender todo mundo que precisava. Então, né, incidência muito alta, é um fator prognóstico negativo para a sobrevida, né? E a fisiopatologia dela é multifatorial, envolve, aí eu pus a figurinha aqui só para ver, envolve as alterações todas de hemodinâmica mesmo do paciente, inflamatória, né, da tempestade de citocinas, que isso tudo vão estar relacionados diretamente com a perfusão renal, né, e com a questão, o efeito dessas citocinas inflamatórias mesmo na capacidade de vasoconstrição e vasodilatação arteriolar no rim.
Então, são esses efeitos indiretos e tem efeitos diretos do vírus também, né? Já foi visto lesão endotelial, do mesmo forma que tem lesão endotelial no pulmão, tem lesão endotelial no rim, até por isso os pacientes apresentam muitas vezes proteinúria, né? Os pacientes na injúria renal aguda pelo COVID, por causa dessa lesão endotelial. E a questão de até virem partículas virais, né, em biópsia pós-mortem dos pacientes, mas isso ainda está sendo debatido, tá? Então, por isso que é multifatorial e tão frequente. Mas aí o que eu queria chegar era na questão da recomendação. Então, não existe, eu procurei e tudo. Hoje, assim, não tem ainda a recomendação porque seria diferente os pacientes, até pela questão ventilatória mesmo, né, dos pacientes COVID, seria talvez a diálise precoce seria melhor. Então, assim, isso está tudo muito recente. Hoje, assim, a recomendação mesmo dos consensos é manter a mesma recomendação do paciente crítico geral, tá? Então, não vai ter diferença de diálise precoce vezes tardia na sobrevida. Mas, assim, aí eu até coloquei aqui, ó, então, essa recomendação que é recomendado o uso de ultrassom para inserção do catéter, né? Claro, da mesma forma que os outros pacientes. E aí manter as mesmas orientações dos guidelines de IRA mesmo. E isso tudo também vai estar relacionado com a viabilidade de fazer diálise, né? Porque a gente teve muitas vezes que escolher qual paciente tem prioridade, exatamente porque não tem técnico, não tem equipamento suficiente. Tempo de diálise, então, assim, eles têm recomendado a diálise contínua, porque o paciente tolera mais, principalmente eles têm muita labilidade pressórica ou está num choque grave, a diálise contínua é aquela que fica ligada 24 horas, né? Mas não tem máquina, não tem solução de reposição para a gente conseguir fazer, então você vai fazer, né? Então aí você vai preferir a diálise intermitente, né? Para poder atender mais pessoas. Tá? Eu acho que a única diferença foi essa, que a contínua seria mais adequada. Só que ela não está disponível, né? Está disponível, aliás, em poucos centros, que em Belo Horizonte são poucos, na atual circunstância que a gente está vivendo, isso não é a realidade que a gente pode dar para os pacientes. Tá? Bom, gente, então acho que é isso. Aí vamos abrir para quem quer discutir, para tirar dúvida. É 9 horas, hein? 1 hora. Falei muito. Mas acho que deu para falar um pouco assim, de tudo, assim, que estava mais... Obrigada, Renatinha. Não sei se foi... De tudo, isso mesmo. Falei um pouco de tudo, porque senão era entrar demais, detalhar demais, aí, né, não ia dar tempo. Deixa eu pause share. E aí, gente, queria fazer uma aproveitem. Pode falar, Maíra. Renata, eu tenho muita dúvida na indicação de diálise nesses pacientes que não têm um critério absoluto de diálise de urgência, né? Que você falou, hipercalemia, hipervolemia, enfim. Eu sei que assim, não existe um número mágico, né? Não, chegou clearance, menor que tanto, a gente dialisa. Mas eu tenho dificuldade de definir quais são os critérios, né? Além do clearance, que eu vou falar, não, esse paciente tá na hora de começar uma diálise para ele, sabe? Uhum. Então, vai ser aqueles critérios clássicos, né? Quando você vai tentar manejar ele de forma... Vocês estão me vendo? Eu não estou vendo ninguém. Peraí. Você está com a tela compartilhada, Rede? Compartilha. Tá. Descompartilha e coloca. New share, não. É só stop share. Aí, Isso. deu, né? Pronto. Deu. Quem que perguntou foi a Maíra? É isso. Maíra, então. Então, a gente vai indicar
quando ele realmente tiver aqueles critérios clássicos de indicação que eu coloquei lá, né? Que é acidose metabólica grave e refratária, a hipercalemia também refratária. É muito importante o débito urinário, a oligúria e a questão da volemia do paciente, se ele tiver hipervolêmico. E sintoma clínico de uremia. Você não vai realmente, não existe isso. A creatinina está 8, ureia 150, então eu tenho que começar a diálise hoje. O que vai definir mesmo a indicação são essas alterações hidroeletrolítica e metabólica, né? De acidemia mesmo. Entendeu? Eu já vi gente então, falando assim, eu já vi gente falando assim, não, ureia acima de 200, creatinina acima de 8, sabe? Já vi uns números mágicos, assim, mas eu particularmente nunca li, assim, uma referência, né, confiável, que isso era um critério de diálise, sabe? não tem um número mágico, mas assim, você também não vai deixar um paciente com questão da ureia de 200, né? Que a chance dele já ter repercussão clínica da uremia, aumento de risco de sangramento, aí já é uma ureia muito alta, que a gente já vai ter que programar a intervenção. Se ele está na enfermaria, assintomático, ureia de 200, aí, mas ele não está bem clinicamente, eu não quero que ele vá para o CTI, eu já vou pedir vaga para ele ambulatorial de diálise, para começar a dar 2, 3 dias, que seja. Entendeu? Não tem aquela urgência de você. Porque a urgência para você mandar para você ter que começar vai ser essas outras que eu falei, né? Mas as outras você vai ter que ir avaliando no contexto todo do paciente, até para você já programar essa intervenção, né? Uhum. Entendeu? Tá ligado. Boa noite, gente. Maíra, que fez a pergunta? Isso. Maíra. Essa sua dúvida, essa sua angústia aí dessa resposta, né? Tá, mas a gente vê isso tudo aí, a gente discutiu isso tudo, mas qual que vai ser o paciente? Que horas que eu vou ter que conversar com ele, com a família, com a equipe sobre terapia renal substitutiva? É uma dúvida frequente, é uma pergunta que assim, não tem uma resposta mágica. Quando é uma indicação clássica, eu acho que é tranquilo, né? Todo mundo bate o olho e enxerga, não, esse paciente precisa dialisar. Agora, o meio do caminho aí que torna a coisa mais desafiadora e mais bonita mesmo da gente analisar, sabe? Eu acho que o mais importante não é pensar no número mágico, não é pensar num valor de creatinina, um valor de ureia, não vai ser isso, sabe? Vai ser a especificidade de cada paciente. Vai ter paciente que você vai começar a dialisá-lo com creatinina de 1, Vai ter paciente que você vai começar a dialisá-lo com ureia só vai esperar, essa ureia só vai conseguir dialisar ele com ureia de 300? Vai depender das particularidades do paciente, né? Da causa da injúria renal aguda né? O que está sendo responsável por aquela injúria, da condição cardiovascular daquele doente, das comorbidades que ele tem outras, do status volêmico, muitas vezes a gente existem pacientes que vão tolerar um pouco mais a hipervolemia do que outros. Em alguns pacientes eu posso usar outras alternativas para tentar estimular a diurese, como um diurético de alça. Em alguns pacientes isso eu não vejo sentido, eu acho que não vale a pena, né? Então, assim, eu acho que essa resposta mágica, ela não existe. E isso a vivência ali do dia a dia com o doente e a discussão entre as equipes é que vai definir esse melhor momento, sabe? Na maioria das vezes. Tanto que, muitas vezes, o que a gente vê é que não tem um momento assim em que as equipes todas elas convergem e falam, não, realmente agora é o momento certo, em muitos doentes, né? Às vezes a equipe assistente quer entrar muito cedo, no nosso ponto de vista, às vezes a equipe assistente quer retardar demais, então depende do perfil do serviço, depende de muitas variáveis. O que eu acho que é mais importante a gente
sai daqui com essa ideia, que não é uma decisão fácil e que ela não está baseada em valores mágicos. Isso não vai existir, muito menos em relação a uma função renal de corte. Não existe isso, né? A gente vai avaliar o doente como um todo e, em especial, a avaliação do status volêmico é cada vez mais importante. E aí, igual a Renata falou, em relação à avaliação volêmica utilizando ultrassom point of care, é extremamente importante. Isso tem mudado muito a nossa prática clínica ultimamente. Tem vários estudos que mostram para a gente que o hazard ratio da gente utilizar, por exemplo, a ausculta pulmonar ou edema periférico para avaliar a hipervolemia é ridículo. Então, assim, o ultrassom point of care realmente é uma ferramenta que é importante, que a gente tem que utilizar cada vez mais. E muitas vezes vai ser isso que vai definir para a gente se está na hora ou não daquele paciente começar uma TRS, por exemplo, um paciente que for cardiopata, que tem uma insuficiência cardíaca direita importante, o tempo dele de começar a diálise em relação à volemia vai ser diferente de um paciente jovem, vítima de trauma e que está hipervolêmico lá na sala de emergência. São coisas bem diferentes. Então, depende do paciente essa indicação. E aí, isso é bem dinâmico. Eu acho que é mais por aí. Uhum. Beleza, obrigada, gente. Então, não sofre, tá? Não sofre, porque não é uma pergunta fácil, não é uma decisão fácil. É assim mesmo, no dia a dia ali a decisão tem que ser conjunta. E fazer a coisa no melhor momento para o paciente que é o mais importante. Beleza, obrigada, gente. Tá vendo, né, Lineu? Nem sempre você não achar que tá na hora e eu achar tá errado, viu? Fica tranquilo. Difícil. Aqui a Luísa perguntou aqui no chat, a Luísa, plantonista do POD. Renato, os estudos mostraram que não tem benefício de mortalidade com diálise precoce nos pacientes com injúria avançada em relação à tardia. Mas teve algum benefício em desfecho secundário, tipo tempo de internação, complicação? Não, na verdade, até o grupo precoce, ele ficou mais... Em 90 dias que eles mediram, o grupo que começou diálise precoce, ele ficou mais dependente do HD do que o grupo tardio. Então, foi o contrário. Rehospitalização também foi maior, a rehospitalização foi maior no grupo precoce, e os eventos adversos relacionados a HD, que eu falei também, mais comuns, né? Infecção de catéter, complicação de catéter, foi mais comum no precoce, não teve realmente benefício, não. Teste de estresse de furo, aí teve mais uma pergunta, peraí. Pacientes que respondem ao teste de estresse da furosemida beneficiam de dose de manutenção da droga ou tem mais valor na definição prognóstica? Acho que cabe a gente comentar um pouquinho desse teste de estresse, né? Eu já comentei com a Renata, eu fico angustiada, essa coisa de ficar querendo fazer furosemida, sendo que já está definido que vai dialisar, né? Que a gente está... Será que a gente não está atrasando as diálises? Quando que esse teste é bem indicado mesmo, né? Eu acho que assim, eu acho que até as duas discussões, elas são até complementares da questão da diálise precoce e tardia da furo, porque a gente fica mais tranquila de postergar um pouco a diálise, né? Já que eu não vou ter essa alteração eu não vou ter alteração em relação à mortalidade. Então, aí eu acho que a gente pode ser mais permissivo no uso da furosemida, mas avaliando dessa forma correta. Fez o teste de estresse, teve resposta, eu posso manter, igual ela está perguntando aqui, eles podem se beneficiar da manutenção da furosemida para o manejo da volemia, porque se ele ainda tem resposta a furo, né, eu vou considerar, então, que ele tem um prognóstico melhor em relação à evolução da insuficiência renal, então eu posso tentar manter até por causa do manejo volêmico, para eu evitar a hipervolemia e evitar que a hipervolemia também leve à piora da função renal.
né? Então, eu acho que ele se beneficiaria nesse sentido. Não que lá eles não testaram isso, de você ficar mantendo a dose de furo, né? Mas pensando nesse sentido, entendeu? O valor mesmo do estudo foi para ver mais essa questão de definição prognóstica, né? Mas eu acho que na prática a gente pode usar desse jeito, entendeu? E tentar adiar a indicação em relação à indicação de diálise por volemia, né? Renata, uma dúvida também na questão daí do teste de estresse. Em quais situações que a gente tem que tomar mais cuidado assim, em fazer o teste? Pacientes com uma creatinina muito alta, tem um valor também. Paciente instável, mesmo que não muda muito na questão da pressão, tem alguma coisa assim? Não tem de valor de creatinina, não tem. Você pode fazer, mas assim, às vezes ele não vai, porque aí ele já está no código 3, né? Dependendo de uma creatina muito alta, creatina de 5, por exemplo. Mas assim, você não tem por que não fazer que ela vai. Você está pensando da furosemida piorar a função renal. É isso? Isso, às vezes um código 3 já não vai responder mesmo, ainda faz furosemida e pioraria. Já seria uma indicação de diálise, então não valeria a pena fazer o teste de estresse. Não, Entendeu? valeria. Acho que valeria, até porque você está na dúvida lá se ela vai progredir para hidrocádigo 3 e diálise. Acho que vale a pena você fazer assim. Você não tem que ter esse medo da furosemida, daquela dose de estresse de furo. Não é ela que vai levar à piora da função renal, entendeu? Ô, Dani, Rei o que você e está. Nath, vocês usam muito o teste furosemida, o teste de estresse? A gente tem usado, tem. Assim, a gente tem usado, mas porque os pacientes do Covid, principalmente, não sei se você está, assim, a gente até tem discutido lá no grupo, né, da Nefro lá. Eles fazem uma ira código 3 com níveis altos de ureia e creatinina e hipercalemia e mantém diurese, né? Então, a gente está usando mais até no manejo, por causa do manejo volêmico mesmo deles, porque ele não fica anúrico igual o paciente séptico, o choque séptico padrão, que é a anúria, Tá, acidose, entendi. entendeu? Eles Mas aí mantêm eu a acho que são creatinina. coisas diferentes, assim. Eu acho que então, vocês usam, tô falando assim, Não, vocês usam furosemida e não o teste. Ou vocês não, a gente fazem o faz o teste e teste continua a e furosemida. continua a furosemida. Isso. Faz o Entendi. teste. Principalmente Que, quando é, está é porque assim, algo. Ou se ele não porque responde, ou tá oligúrico, aí não responde ao teste, e aí eu indico, aí eu já sou mais permissivo para indicar diálise. Entendeu? entendi. Ele está hipervolêmico e oligúrico. Faz o teste, não tem resposta, eu dialiso pela hipervolemia mesmo. Entendi. A gente não tem usado tanto, não, sabe? Eu tenho visto, assim, quando o paciente está em ira, e, por exemplo, é um paciente que tem uma cardiorrenal, não estou falando do COVID especificamente, e ele tem um débito urinário preservado e precisa de manter um débito urinário, um balanço negativo, a gente usa furosemida, mas a gente não faz o teste de estresse para poder avaliar a resposta ou não, porque assim, a validação dele é só como valor prognóstico mesmo, né? E o que a gente entende é que ele vai me falar, vai me dar uma informação de que aquele paciente tem um risco muito alto de evoluir para um código 3, por exemplo, e eu tenho que tomar tais e tais e tais cuidados para poder evitar que esse paciente evolua dessa maneira. E esses cuidados a gente toma independente, né? Então, a gente tem usado cada vez menos, sabe? O teste da furosemida, não muito, mas a furosemida na ira, aí é outro capítulo, né? A gente... aí vai depender do paciente, vai depender da equipe assistencial, dos meninos que estão lá na ponta, né? Porque às vezes a NEF sugere uma coisa e as pessoas não concordam e não fazem, ou fazem assim, enfim. Que é normal, tá, gente? Não tem receita de bolo para isso. Se tivesse uma resposta e todo mundo soubesse, ok, mas não existe. Então,
não vejo problema nenhum. No COVID especificamente, a gente só tem que ter tem algumas coisas mais específicas, assim. Isso é verdade, a gente vê vários pacientes que fazem ira cardíaco 3 não oligúrica, né, continuam urinando, e o que acontece? Isso é uma coisa complexa, porque esses pacientes, eles têm o sistema renina-angiotensina-aldosterona muito ativado, é uma superativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona pelo fato do vírus usar o canal da ECA, né, o ECA2, para poder entrar nas células. E a gente tem milhões desses canais no rim e tem um terço disso no pulmão. Então, é onde o estrago acontece. E aí, esse doente ele já está com esse sistema renina-angiotensina-aldosterona estimulado no talo, e você estimula diurese nele, esse paciente ele já tende a fazer hipocalemia naturalmente. E aí, às vezes, a gente faz diurético e aí ele faz hipocalemia. Às vezes, a gente tem visto uns casos complexos, e que não vai impedi-lo de dialisar, por exemplo, por outros critérios, né? Eles fazem realmente azotemias bem elevadas e que acabam precisando de terapia renal substitutiva, né? São pacientes muito, muito graves, muito complexos, mas tem esses pormenores, né? E a injúria renal neles, ela é multifatorial, como nem na sepse se vê, né? E sem contar que muitos desses pacientes acabam ficando sépticos no intra ou pós-Covid, e aí a coisa bagunça toda. Mas a lesão intrarrenal, ela tem vários estudos aí de biópsia pós-mortem desses pacientes, porque estudo de biópsia nesses doentes, eles ainda vivos, é complicado, porque a maioria deles estão anticoagulados, então são pacientes muito graves, então eu pelo menos não vi nenhum estudo assim, mas pós-mortem você vê muita lesão tubular e infiltrado tubular ali por conta até da invasão do vírus, principalmente no túbulo proximal, e outros eventos tromboembólicos, faz microangiopatia trombótica, faz gesto colapsante, é uma bagunça o que acontece dentro do parênquima renal, né, na infecção. Mas o que a gente tem visto mais, não sei se é essa percepção, Rê, esses pacientes eles evoluem mal do ponto de vista renal, e grande parte deles precisa de terapia renal substitutiva, agora mais, né, porque a gente tem visto mais pacientes jovens, menos comorbidades com COVID na terapia intensiva. Às vezes eles melhoram da parte renal, recuperam e fazem a fase poliúrica da ira, e aí a gente vê muito distúrbio eletrolítico, muito, tem que ficar de olho mesmo, vai tudo embora quando o túbulo está começando a se recuperar, e fica agarrado pelo pulmão, né? Aquele pulmão que fibrosou ali, a gente tem visto muito isso. Eu acho que é isso, né? Em relação à furosemida, eu acho que pelo menos no serviço onde eu atuo, a gente não tem essa restrição de usar na ira, tá? Se o paciente estiver precisando usar. Um exemplo clássico é o paciente com síndrome cardiaca renal evoluindo com piora da função renal. Ele precisa de furosemida, Enquanto ele estiver urinando, vai ser melhor para ele, Vai piorar a creatinina, vai aumentar a ureia? Vai, mas né, ele não pode ficar, é um paciente que ele depende daquilo ali. Então, se tiver que fazer doses elevadas de furosemida, vai fazer, e se ele chegar a ficar azotêmico para precisar de terapia renal substitutiva, a gente vai entrar, vai fazer, vai ultrafiltrar se for preciso. Então, não existe essa limitação. Fica mais fácil de manejar o doente voluntaramente, se ele estiver urinando usando furosemida, então, ok, nós vamos usar enquanto estiver respondendo. Mas o teste especificamente, sabe, Rê, eu tenho visto usar cada vez menos, sabe? Entendi. Esse ponto aqui, assim, interessante, que apareceu essa conversa na UPA essa semana, né? Eu particularmente acho que os estudos, aí a visão não é do especialista, né, naturalmente. Eu estou achando que cada vez tem menos lugar o teste do estresse, sabe? É interessante porque tem uma meta-análise, não sei se chegaram a ver da Crítica qualquer do ano passado, né, sobre o teste de estresse, e aí realmente um estudo bom, né? Uma boa meta-análise, e aí uma área sobre a curva para predizer a evolução para
para Cadigo 3 é boa. A grande questão é o que eu vou fazer com isso? Né? Se a gente está aqui discutindo, então, isso que eu acho que é essa mudança. É o teste ótimo para dizer alguma coisa que eu não vai mudar minha conduta. Então, eu não vejo mais sentido, e aí eu acho que é importante a gente diferenciar teste de estresse de furosemida foi isso que eu estava conversando com os meninos, né? Não, vocês estão querendo fazer teste de estresse de furosemida, vocês estão querendo dar diurético para o paciente, é diferente. A gente pode até pensar que a dose que a gente usa para o teste de estresse é uma excelente dose para a gente ter como padrão para o paciente da terapia intensiva, né? É uma dose segura, bacana, é um bom parâmetro, né? Mas não vamos chamar de teste de estresse de furosemida para não confundir a cabeça do povo, né? E aí eu fico vendo, às vezes quer chamar de teste de estresse, é um paciente, às vezes que você está preparando para o desmame, você quer negativar, chama de teste de estresse. Então, não é isso, né? Teste de estresse é uma estratégia específica para aumentar a coragem de ver se um paciente vai evoluir para uma classificação de doença renal, que hoje, cada vez menos, a gente tem visto que vai fazer pouca diferença. Curiosamente, esse paciente que o pessoal queria fazer, entre aspas, teste de estresse, mas queria dar furosemida, melhorou. A gente não fez nada, tudo, e hoje ele começou, sem a furosemida, né? Ele começou a urinar 24 horas depois que a gente começou, até uma boa diurese durante o dia e tudo, estava saindo ali de uma fase pior, né? Então, acho que primeiro, toda vez que eu estou fazendo um teste, que eu estou fazendo um diagnóstico, eu tenho que saber se o diagnóstico vai me ajudar na conduta. Não acho que é inútil, né? Mas eu acho que nós temos que primeiro responder o que eu vou fazer se esse paciente, com esse teste, né? Diferente do que eu vou fazer se esse paciente urinar ou não. Né? Aí tem vários cenários que a gente pode pensar nisso, né? Por exemplo, no cenário de contingência, igual a gente está vivendo, se o paciente urina e eu vou conseguir adiar a diálise dele um dia, maravilha, é um desfecho intermediário super interessante, né? E assim por diante. Já tem em mente, né, o que você está fazendo com aquela estratégia ali, tentar pôr o nome certo nas coisas para a gente não, ainda mais nós, né, que estamos nessa função de ensino, né, de orientar assim a turma, porque hoje eu vejo, né, tudo vira dose de estresse, não, né, diurético. Estou dando furosemida, lazicano, né, como que acho que é isso. Assim. Eu me lembro da gente discutir mais essa questão da dose de estresse puro, foi justamente agora, né, que é Covid, não tem máquina de diálise para todo mundo, e a gente precisa saber se esse aqui vai dialisar hoje ou amanhã. Vamos fazer a dose de estresse? Não, aqui, ó. Funcionou, então vamos dar furosemida para ele para ver se ele fica na banda de amanhã ou de depois, né? Mas realmente é uma discussão super necessária, que eu vejo o povo usando para mais mesmo, assim, aí era oligúrica que virou não oligúrica. O que você vai fazer com essa ira agora, do mesmo jeito, né? Nossa, Nath, muita coisa. Você não precisa agilizar ele hoje, se puder esperar até amanhã. Atualmente, a gente está Isso, atualmente é super exatamente. Eu falo assim, não, e outra coisa, assim, um doente que eu não preciso tirar volume dele na diálise, eu consigo oferecer um tratamento mais seguro para o doente se eu tiver que tirar 3 litros dele em 8 horas, ou se eu tiver que tirar 1,5 em 8 horas, são tratamentos completamente diferentes, sabe? Quanto mais eu tenho que ultrafiltrar esse doente, mais difícil fica meu procedimento, porque eu posso instabilizar mais esse doente, eu tenho que reduzir o fluxo, muitas vezes o fluxo de sangue, o fluxo de dialisato, para poder evitar que ele instabilize no meio do procedimento. Às vezes eu estou precisando de depurar, o nosso marcador é ureia, mas enfim, todos os metabólitos, né, que a gente sabe que tem durante um episódio de ira, e eu não vou conseguir, porque o paciente não vou poder estender o tratamento dele o tanto que eu precisaria, porque ele não tolerou o procedimento. Então, tem muita coisa, sabe? Assim, a gente transformar uma ira oligúrica numa não oligúrica, pode beneficiar o doente? Pode. Pode facilitar o manejo, né? Mas, assim, não vai evitar a diálise, né? Ela não vai evitar a diálise, não necessariamente, mas ela vai tornar... isso, acho que é isso. Exatamente. Às vezes torna são os o memes, procedimento né? factível.
São os memes de antigamente, os que viraram ditado, né? Vou transformar não oligúrico e não oligúrico. Beleza, isso, mas tem algum valor em alguns casos. E por mais que você faça, o controle do balanço hídrico é muito melhor, né? Quando ele é não oligúrico, né? Os pacientes que têm volume demais, né? Então, aí é isso que a Nani falou. Você vai tirar 1,5 litro em vez de 3, porque ele urina 1,5 litro, daí você vai conseguir zerar o balanço, tirar um pouquinho, né? Mudando um pouquinho o foco aí da diálise e das terapias substitutivas, queria aproveitar a presença das duas aí, como a Renatinha bem falou, uma das coisas que contribui muito para a insuficiência renal do paciente crítico são os antibióticos, né? E, especificamente, eu sempre tenho dúvida entre dois entre si. Quando você tem que usar, por exemplo, uma vancomicina, assim, e ela pode ser substituída por teico, o que é menos danoso para o rim? Usar vancomicina guiado por vancocinemia, ou seja, você consegue tatear aquela dose, ou usar uma teico que, teoricamente, eles falam que é potencialmente menos nefrotóxico, mas que você não consegue fazer essa dosagem séria. É uma pergunta difícil, que eu não sei se tem essa resposta na literatura, não, sabe? A vancocinemia, ela vai dar ali uma margem de segurança para a gente trabalhar, mas não quer dizer que aquela dose não seja nefrotóxica, né? A vanco, a gente sabe da toxicidade dela, é uma coisa que é conhecida, então eu sempre tenho mais medo da toxicidade pela vancomicina do que pensar em dar tecoplamina e a gente não sem a gente conhecer o nível sério que aquele paciente está fazendo de teco. Porque tem estudo como é que chama? Farmacodinâmica que dá essa segurança para a gente em relação à tecoplamina e à função renal. E ao do mesmo, para o outro lado, a gente tem estudos de farmacodinâmica que mostra claramente a associação de nível alto de vancomicina com nefrotoxicidade. Então, assim, se a gente puder, assim, você dá sua opinião aí, tá, Rê? Se a gente puder usar a teico, se a gente pudesse usar a teico, aí avaliando o perfil, lógico, bacteriológico. Mamãe, cadê você? Ei! E se é possível, né, dentro da instituição, enfim, ok, a gente usa a teico, tem todas as limitações que a gente sabe, mas eu tenho mais medo da Avon. Apesar da gente usar igual a água, eu tenho mais medo. Eu concordo com você, assim, nunca li também essa comparação, assim, né, da administração da Vanco, guiado por nível sérico versus teico, mas, assim, eu concordo que eu acho que a teico mais segura, assim, pela nefrotoxicidade da Vanco mesmo, e a dificuldade, assim, e até na prática a gente vê, né, mesmo fazendo nível sérico de Vanco, atualmente, a gente vai fazendo, aí aquele paciente faz um 50, né, daí você, pronto, né, de repente, está fazendo direitinho, mas aí vem aquele nível estourado e já está com uma ira. Então, eu acho mais seguro mesmo a teico. Talvez se a gente conseguisse fazer, igual a gente já discutiu, né, a questão da vanco contínua, talvez poderia, aí era até uma coisa para a gente ver, né, se talvez fosse seguro igual, né, mas acho que eu prefiro a teico também. Mas isso, infelizmente, a gente não tem como, né? A gente vai ter que lidar com a realidade de que muitos doentes vão estar usando um combo de antibiótico nefrotóxico e eles precisam de antibiótico, e enfim, né? A gente e aí ficar atento, assim, eu acho que o importante é ficar atento, vai dar vanco para aquele paciente, fazer nível sérico, mas é um paciente que está, né, idoso, hipertenso, diabético, né, um choque séptico, ele já tem todos os fatores para a ira, né? Mas não tem jeito, vou ter que dar vanco. Então, ficar mais atento ali, né? Mesmo
tentar fazer, né, a vancinemia de forma mais rigorosa, né? Assim, que eu sei que às vezes, plantão da noite esqueceu de pedir, aí tomou a dose, e aí vai ficando aquele rolo, né? Então, talvez esses pacientes de mais alto risco, a gente tentar dar um jeito de a gente conseguir cercar mais, né? Porque às vezes, o que eu fico com medo, às vezes, assim, é porque é o seguinte, tipo, se elas não for tão diferentes, eu prefiro a Vanco, porque pelo menos a Vanco eu vou saber se eu estou atingindo nível terapêutico ou não, porque a Teica, ela tem aquela dose padrão, que beleza, para o cara de 70, 80 quilos, ou a média padrão, eu vou ter segurança. Agora, se eu estou tratando uma infecção em um cara de mais de 100 quilos, eu sei lá se essa dose de 400, a dose padronizada de Teica, vai fazer nível terapêutico. Então, eu prefiro a Vanco, que eu vou ter certeza se eu estou ou não estou atingindo. Então, aquela dose padrão, às vezes, me deixa inseguro. Você está tratando um cara de 150 quilos. Sei lá se aquela dose de 400 de 12 em 12 é nível terapêutico para ele. Então, se elas não são tão diferentes, ou se pelo menos não são tão diferentes, eu prefiro saber o que eu estou fazendo. E a Vanco me dá essa noção melhor. Uhum. Entendi. Tem uma pergunta da Jéssica aqui, seguindo a pergunta do Lineu, se a vancinemia é recomendada somente em paciente com IRA ou também em paciente com função renal normal, para evitar a nefrotoxicidade, que na prática ela já viu as duas abordagens. Essa vai ser a última, né, Nath, pelo horário? Última pergunta, né? Por causa do nosso horário. Acho que o Marlon queria perguntar. Eu vou deixar ele perguntar, tadinho. Vamos responder esse e mais do Marlon. Peraí. Tá desligado. Não sei se você está falando. Não. Não, pode responder a do vancinemia. Só para não mudar o assunto. Tá. Então, a gente vai fazer a vancinemia nos pacientes com alto risco para injúria renal aguda. Não precisa ter tido, né? Em alto risco. Isso. Uhum. Isso. Não vai fazer para 100%, né? Não precisa fazer para 100%. Nós vamos fazer para os de maior risco. Uhum. Minha dúvida, Renatinha, uma coisa que a gente vem discutindo já em alguns casos, né? Nesses pacientes de COVID, tem muita estratégia de restrição de volume, né? Para ser mais uma coisa que não vai interferir na ventilação mecânica do paciente. E aí, diversas vezes eu já peguei no plantão assim, e aí a gente cai sempre numa questão que eu acho que vai ser discutida ainda por muitos anos, que é a avaliação volêmica do paciente, né? A Janaína falou aí sobre edema de membro inferior, que o pessoal leva em consideração que não serve para nada, né? Lembrar que o paciente está deitado, ele vai ter edema sacral, inclusive. Outras formas de avaliação, e aí o uso do ultrassom, que inclusive, né, quando ele surgiu para avaliar a volemia, foi bem em pacientes pré-dialíticos e tudo, dialíticos, para ver essas questões de linha B e tudo, mas a avaliação de volemia no paciente intubado, ela é muito mais difícil, né, do que um paciente que está extubado. Por já ter aumento da pressão positiva, o paciente às vezes já está mal adaptado na ventilação mecânica, então assim tem várias coisas que interferem. E eu queria, assim, não sei se ter essa noção, mas pelo menos compartilhar essa angústia de quanto que essa piora da função renal nesses pacientes de COVID também não tem um componente pré-renal e não só um renal, sabe? Diante dessa estratégia. Tem uma estimativa aí de que talvez as perdas insensíveis sejam cerca de 500 a 1 litro por dia em pacientes que estão em ventilação mecânica, com síndrome respiratória aguda grave. Com frequência respiratória usual, né, Marlon? Isso antigamente, né? Isso era com paciente que fazia, né, outro padrão de volume minuto que a gente está vendo hoje. Então, assim, o quanto que esses pacientes já têm de perda insensível, o quanto que eles deixam também de receber por causa dessa estratégia restritiva de volume. E quando a gente vai estimar o balanço hídrico, a gente vê que às vezes o paciente, assim, tem 5 dias de internação e está positivo mais 1.500, que quando você vai colocar na ponta da caneta, assim, se ele perdeu pelo menos 500 por dia de perdas insensíveis, ele está muito negativo também e está com ureia de 170, 180. Queria ver a sua impressão, a impressão de vocês aí, da Janaína e da Renatinha sobre isso.
Eu acho sim que pode ter eu acho sim que a hipovolemia é um assim, principal, quando você vai ler assim, de ira no COVID, eles colocam, principalmente no início, né, quando o paciente chega, né, na admissão, pode estar hipovolêmico, vai estar prostrado, não vai estar alimentando direito, diarreia, às vezes também é muito frequente, né? Então, com certeza, a hipovolemia é um dos fatores mesmo que levam a ira no COVID. E aí, nesse caso, assim, agora, eu acho que pode sim ser um componente, mas é difícil, exatamente por isso, pela dificuldade de mensurar essa volemia no paciente em VM e na VM, né, que é o clássico do COVID, assim, eu acho que realmente, mas o que a gente vê, porque geralmente acaba que eu acho que o que mais acontece é pesar para o outro lado, mais para uma ressuscitação volêmica maior, sabe? O balanço hídrico acumulado positivo, eu acho que é mais frequente do que esses casos dessa restrição hídrica, você não acha? Assim, o que eu vejo nos outros CTI, porque depende também do CTI, da equipe. No geral, eu vejo um balanço hídrico acumulado maior, e mesmo com uma taxa de ira alta, entendeu? Não, geralmente o balanço hídrico até que ele é positivo, mas ele não leva em consideração as perdas insensíveis, né? Que quando você vai colocando na ponta do lápis perdas insensíveis, você vê que o paciente está... E aí, por exemplo, você faz outros testes, raising legs. O paciente é extremamente responsivo a raising legs, mas também, ao mesmo tempo, é um paciente difícil, tem uma desautonomia, é um paciente que está ali na frequência cardíaca de 130, o basal já dele. Aí você faz um ultrassom, aquele ultrassom é realmente muito duvidoso. Você faz, sei lá, você lança outras medidas de PVC, que também é outra coisa ruim, mas pode ser usada como ultrassom. Então, assim, várias coisas que você vai unindo, mas dificilmente você consegue. A minha impressão é de que talvez ela não seja definidora, né? Talvez, assim, a pré-renal não vai definir esse paciente entrar na diálise, né? Mas o quanto que isso pode ser mais precoce por a pré-renal estar contribuindo, né? Por a gente não considerar, às vezes, o balanço hídrico mais zerado, mais para esse paciente. Ficar atento aí. Aí a gente tem feito um trabalho lá no Poli, né? A Nath, o Léo lá, os meninos, o Lineu lá no CTI principalmente, de quantificar o balanço hídrico acumulado para ter mais noção de como é que esse paciente está ficando ao longo da internação, que eu acho que faz toda a diferença mesmo. Com certeza. Eu concordo com a Rê, sabe, o Marlon? A gente claro que você não pode desconsiderar o componente pré-renal de maneira nenhuma, né? Tanto no COVID quanto nas outras causas de ira, é importante a gente estar sempre atento a isso. Acho que você está certíssimo em se preocupar com isso, porque às vezes uma ira que começou por uma coisa, ela pode ser perpetuada por um estado hipovolêmico persistente, né? A gente vai lá, dialisa negativa, e aí o paciente vai ficando negativo, e aí a gente não contabiliza essas perdas insensíveis no balanço hídrico, e aí acaba pesando a mão na ultrafiltração e perpetuando uma lesão renal por um componente pré-renal aí. Mas o que a gente vê é o polo oposto a isso, com uma frequência bem maior, sabe? No COVID mesmo, é isso que a Renata falou. O paciente que chega, geralmente, você tem que avaliar a volemia dele com cuidado em relação à hipovolemia por esse componente de muitas vezes de diarreia, de prostração, às vezes o paciente está tendo febre, está hiperventilando, né? Está com a frequência respiratória muito aumentada e tudo. Mas o grosso que a gente vê é o oposto disso, sabe? É o paciente que fica com o balanço bem mais positivo do que negativo, e eu acho que não considerar as perdas insensíveis no balanço hídrico final do doente, isso não existe. A gente tem que considerar, a gente tem que sempre levar em consideração
porque ainda mais no paciente COVID, né? Fazendo esse volume corrente mais alto, frequência mais alta, não é desprezível de maneira nenhuma, sabe? Em relação à avaliação volêmica em si, é isso mesmo, é desafiador. Mas eu acho que é muito mais. Você vai ter como tomar uma decisão muito mais, de uma maneira muito mais segura, quando você utiliza todos os instrumentos que você tem em conjunto e de maneira dinâmica, sabe? Então, o que a gente tem feito utilizando muito o ultrassom? Tem as limitações do paciente em ventilação mecânica? Tem, mas você não vai ver aquele doente uma vez na semana, você vai ver aquele doente vários dias, tá? Então, é uma avaliação dinâmica. Então, você vai ver um dia, comparar com o outro, A avaliação do parênquima pulmonar diária, a gente faz a avaliação do parênquima pulmonar, às vezes, intradialítica, você passa o ultrassom no começo da diálise, passa no meio, e isso ajuda, às vezes, até a gente a guiar. Se o paciente está tolerando, hemodinamicamente falando, não está subindo nora, até aumentar uma ultrafiltração, ou falar, não, esse pulmão, a base dele já tá melhor, então vamos parar por aqui, senão o paciente vai instabilizar. Então, uma avaliação dinâmica, o teste de elevação de pernas fica um pouco mais comprometido nesse cenário, às vezes pela gravidade do doente, enfim, mas é um instrumento que a gente não pode abrir mão, e muitas vezes, dependendo do serviço, você vê que as pessoas, assim, você fala em fazer uma manobra dessa, a pessoa te olha meio torto, falando de que planeta você veio. Isso é uma coisa triste de ver, só no né? 75 mesmo. Né? O que é uma coisa triste, porque você imagina, você tem a possibilidade de sem dar volume nenhum para o doente, ver ali, fazer um bolos no doente e ver ali a resposta. E, às vezes, fazer esse bolos, esperar ali o tempo, né, de 1 minuto, 1 a 3 minutos, e aí passa o ultrassom de novo, então, é um conjunto de coisas para você avaliar. Não estou falando que é simples, não é simples, tá? Mas eu acho que é isso. Você vai ter segurança, tipo, não, eu estou seguro de que esse paciente, hemodinamicamente, ele está euvolêmico, então, se ele precisar dialisar hoje por uma azotemia ou por algum outro critério, eu estou confortável em não tirar volume dele, ou não ultrafiltrá-lo, ou ultrafiltrá-lo pouco, mas, assim, o que a gente tem visto, Marlon, muito esses pacientes, eles têm ficado com um balanço muito positivo mesmo, sabe? Recebe muito antibiótico, né? Vocês têm esse viés de conseguirem que a equipe se engaje, faça a concentração das soluções e entenda a importância de não fazer esse excesso de volume para o doente, né? Com solução fisiológica. Mas não é assim em todo lugar. Então, você vai ver muito lugar aí que o paciente, você chega de um dia para o outro, o paciente recebeu 6 litros, você falta sair correndo, né, para não matar o intensivista. Mas isso a gente vê muito. E aí você fala em concentrar a solução, em olhar tudo que o doente está recebendo, e chega no outro dia, está do mesmo jeito. É meio... Mas, assim, é super importante a sua consideração, eu acho que é isso mesmo. E olhar o doente todo dia, sabe? Boa observação mesmo. E sedação, né? Recebe muito, né? Sedação, antibiótico, nora. Então... Gente, acho que é isso, né? Foi ótimo. Queria agradecer de novo, Renata, agradecer Nani. Quase 10 horas. E aí a gente conseguiu o povo ficar aqui, ó. Tem 34 pessoas que persistiram aí. Obrigadão, viu? Acho que a gente tem que fazer isso mais vezes, né? Trazer vocês para enriquecer essas discussões. Muito bom, gente. Foi ótimo. Obrigada pelo Obrigada, gente. Obrigada, Rê. Obrigada, Nani. Bom te ver. Igualmente. Tchau, Nath. Beijo. Beijo. Tchau, pessoal.